A paz do Senhor, mulheres fortes. Nós estamos no 17º episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. O Senhor tem feito maravilhas através desse podcast. Tenho certeza que tem te alcançado, tem falado contigo. E nesta tarde nós estamos com uma convidada especial. Pastora Júlia, para a glória de Deus de Chapada. Eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor tem algo para nos entregar no dia de hoje. Seja bem-vinda, pastora, em nome de Jesus. Amém. Muita alegria estar aqui com você, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sei que foi o Senhor que marcou esse tempo para nós e eu creio que vamos sair daqui com as nossas almas edificadas pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, pastora. Quando a senhora recebeu o convite, do podcast, o que verdadeiramente a senhora achou que seria? Então, na realidade, quando você me chamou no WhatsApp, eu achei que seria mais uma agenda para ministração normal em igreja. E confesso que eu já recebi um outro convite para fazer um podcast, mas as agendas não batia nunca, né? E acabei nem fazendo. Aí, quando eu recebi o seu convite, eu falei, nossa, que legal, vai ser o primeiro podcast do meu ministério. Eu achei fantástico ter essa oportunidade junto com você. Sim. E aqui você vai me guiando, porque eu sou marinheiro de primeira viagem. Glória a Deus, pastora, que alegria nós temos de tê-la nessa tarde conosco. Essa mulher que está nos assistindo também, eu tenho certeza você tem um testemunho forte, para nos trazer nesta tarde. Quero que você libere já para essa mulher que está nos assistindo, aleluia, testemunho, uma palavra, porque eu creio, aleluia, que o Senhor tem feito algo sobrenatural na tua história, Eu sempre digo aqui que todas as mulheres que o Senhor traz nesse podcast, nós oramos, nós consagramos, e eu tenho certeza, aleluias, a senhora foi escolhida nesta tarde para ser boca de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus, minha amada, glória a Deus. Eu sempre digo que Deus tem muito mais a fazer em nós do que através de nós, né? Primeiro, Deus quer trabalhar no vaso, Deus quer trabalhar no nosso caráter, e quando Ele quer fazer isso, Ele nos coloca num processo, né? E um processo que dói. Um processo que vai doer bastante. Eu gosto muito da história de Ana, né? Sim. Inclusive, até separei um texto aqui para a gente ler, que está em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, então Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus, o seu Senhor. Aí a gente passa para o capítulo 2, no versículo 1, está escrito, então Ana orou assim, o Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Então a gente vê Ana em uma situação no capítulo 1 e a gente vê Ana em outra situação no capítulo 2, né? Para mim, esse texto de Ana, a vida de Ana, o testemunho de Ana, é um dos testemunhos mais emblemáticos da palavra de Deus, né? Eu amo várias personagens bíblicas como Débora, Esther, Ruth, eu sou apaixonada por Ruth, mas com Ana eu tenho uma afinidade maior, tanto por conta da história de superação de Ana, né? Quanto pela questão da esterilidade também, né? Porque eu me identifico muito com Ana pela questão da esterilidade em termos de filhos, né? Eu também passei por isso. E o que eu acho interessantíssimo aqui é que Ana passou por um processo muito difícil. Não foi fácil o processo de Ana, né? E é incrível como que o nosso Deus trabalha em nós através de dor, através de sofrimento, A Bíblia conta que Eucana tinha 2 mulheres, sim, né? Uma era Penina, a outra era Ana. E quando a gente olha para o texto diz que Ana não dava filhos e Penina dava filhos. Só que quando a gente olha para o texto também, está bem claro no texto quem era a mulher de Deus. Quem que era a mulher de Deus no texto? Era Ana, né? Quem que orava? Era Ana. Quem que estava sempre no templo? Era Ana. Quem que era fiel a Deus? Era Ana. Quem que era leal? Era Ana. Quem que chorava aos pés do Senhor? Era Ana. Né? Quem fez voto a Deus para ter filho? Ana. Então está bem claro no texto quem era a mulher de Deus. Era Ana. Contudo, mesmo sendo tudo isso para Deus, Ana não gerava filhos. E quem que era a ímpia do texto? Né? A ímpia do texto. A Bíblia diz, o texto conta que Penina provocava Ana. Penina, pastora, diga. Mas é interessante que eu também leio a história de Ana e eu vejo assim, se não tivesse a Penina, talvez Ana
não conseguiria avançar. Não que Ana se irritava com Penina, não. Eu vejo ao contrário, que Penina se irritava com a atitude de Ana. Mas se não tivesse a Penina, talvez Ana não gerasse. Eu acredito, sim, que Deus usa pessoas na nossa história para poder, como se fosse uma válvula propulsora daquilo que Deus tem que fazer. E ele vai, é incrível como que Deus usa, como eu disse no início, dor. Para poder nos alavancar. O Senhor usa dor. E quando a gente olha para o texto, a gente vê que Ana era uma mulher de Deus, mas Penina era perversa. A Bíblia diz que ela provocava Ana, né? Contudo, Penina tinha filhos. Tá? Então, se a gente, pastor, ao longo da nossa história com Deus, se a gente não guardar o nosso coração e a nossa mente, vai chegar uma hora que a gente vai perder o juízo. Porque a gente vai ver muitas pessoas, como Ana, fazendo tudo certo e dando tudo errado. E a gente vai ver Peninas fazendo tudo errado e dando tudo certo. Meu Deus. E é nessa hora aí que Satanás vem no nosso ouvido e fala assim, e aí? Tá valendo a pena? Meu Deus. Você renunciar toda a sua vida, tá valendo a pena você pagar esse preço de oração, você orar, jejuar, largar o mundão de onde você veio, tá valendo a pena? Essa é a pergunta que Satanás nos afronta quando nós estamos no processo com Deus. Eu creio sim, verdadeiramente, que Penina foi um instrumento permitido pelo Senhor, né? Deus permite, né? Não justifica as atitudes que muitas Peninas têm. Penina está onde? Penina não está no mundo, Penina está dentro da igreja. Está dentro da igreja. Esse que é o pior. Penina está dentro da igreja. E eu tenho certeza que Deus permite, sim, Peninas virem até nós, porque faz parte do processo. É verdade, faz parte daquilo que Deus quer fazer em nós, né? E a gente vê ao longo de toda a história que vale a pena continuar buscando ao Senhor. Vale a pena você permanecer firme com o Senhor, ainda que aquilo que você tem pedido tanto a Deus ainda não tenha chegado, né? A Bíblia diz que Ana queria muito ser mãe. Ana sonhava em ser mãe. Esse era o sonho dela, né? Ana, inclusive, fez um voto a Deus, um voto muito ousado, que eu não sei se eu teria coragem de fazer, né? Para que ela conseguisse alcançar de Deus o sonho dela, né? E quando a gente olha, por que Ana não gerava? Porque Ana era estéril, pastor. Eu sei, mas por que ela era estéril? Ela era estéril porque ela tinha algum problema no útero, ela tinha uma endometriose, ela tinha, sei lá, ovários policísticos, Eucana era estéril. Por que ela era estéril? Ela era estéril porque o próprio Deus a fez estéril. O próprio Deus a impediu de gerar. Pastora, e interessante, você disse que a dor, né? Muitas vezes nós vamos ter que passar para que verdadeiramente o Senhor venha revelar. E é isso que eu trago aqui, mulheres fortes em tempos difíceis. Porque é no momento difícil, no momento da dor, no momento que você fala, Senhor, eu não vou conseguir me levantar, sabe? Não vou conseguir me posicionar. Eu creio que a história de Ana foi da mesma forma. Porque quando ela estava ali chorando, né? Ele chega até ela e diz que ela estava embriagada, naquele momento ela estava gritando, naquele momento ela estava pedindo socorro àquele que podia fazer. Só que uma palavra foi liberada. É isso que por muitas vezes nós não entendemos, o poder da palavra liberada sobre as nossas vidas. Porque quando Eli entende que aquele choro que ela estava sentindo realmente não era uma embriaguez, e sim algo que ela desejava, muda. Isso. Você está entendendo? E assim na nossa vida o decreto. Exatamente. Eu digo que tem o decreto e tem o tempo de Deus. Sim. Né? Porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Eu digo que nesse dia a oração de Ana casou com a oração de Deus. Né? Porque Ana vinha um tempão pedindo, Senhor, me dá um filho, me dá um filho. E Deus precisava de um sacerdote. Né? Deus precisava de porque ele estava ali para trocar, né, toda a família de Eli. Deus estava ali para substituir aquele sacerdócio. Eu entendo que o dia que a oração de Ana casou com a oração de Deus, porque nós oramos para Deus, mas Deus também ora para nós. Deus também tem uma oração no coração dele a nosso respeito, né? Júlia, vai e faça tal para mim. Lidiane, vai e faça tal para mim. E quanto mais a gente demora para entender o que é que Deus quer que nós façamos, mais esse processo vai demorar. A gente vê aqui o próprio Deus serrando a madre de Ana. Né? E a pergunta é,
né, nesse gancho que você acabou de nos dar. O que é que a gente faz quando o próprio Deus nos impede de realizar o nosso sonho? Meu Deus. O que é que a gente faz? É O que forte. você diz de um Deus que você não gera porque ele não deixou? Você não tem porque ele não deu. Não abriu porque ele fechou. Você não passou porque ele não deixou, Meu né? Deus. O que a gente faz quando um Deus, você está sofrendo porque Deus promoveu esse sofrimento em você, né? O que você faz? Aí entra a resposta, né? No gancho que você acabou de Sim. dar. O que Ana fazia? Perseverava em Deus. Ana continuava indo ao templo. Ana continuava orando. Ana continuava fiel ao Senhor. Ela continuava fiel. Sabe por quê? Porque quando a gente para de orar, para de cantar, para de adorar, porque a gente não conseguiu aquilo que a gente estava pedindo do Senhor, na realidade, a nossa vida com Deus não é uma vida de adoração. Você só canta, você só prega, você só faz porque você quer a bênção. Pastora, e interessante que a Ana, ela poderia ter parado, Poderia. porque o Senhor não tinha concedido filho. Ela poderia falar, não, eu não vou mais orar, não vou mais buscar, sabe? E é assim conosco, né? Às vezes nós nos tornamos meninos diante da presença do Senhor. Infantis. E isso aí. Ah, Senhor, eu só faço se o Senhor fazer por mim. Pai, eu só faço se o Senhor abrir essa porta. Senhor, eu só adoro se o Senhor fazer. E não é isso. Aí a pessoa não entendeu o que é o evangelho. A gente adora a Deus, nós servimos a Deus, nós amamos o Senhor, não por conta daquilo que Ele vai nos dar, mas por conta daquilo que Ele já nos deu. Ele já nos deu Jesus, Sim. que é o melhor de todas as coisas. O resto é plus. Ele tem bênção para nós? Ele tem bênção para nós. Ele tem saúde, ele tem, sabe? Ele tem marido, né? Muitas mulheres estão solteiras que estão nos ouvindo. Deus tem bênção para nós. Verdade. Deus tem faculdade, Deus tem carro, tem casa, Deus tem tudo isso para nós. Mas o melhor Ele já nos deu. Aleluia. Entendeu? Eu gosto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando eles foram para a fornalha, eles disseram para o rei, olha, Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos permanecer fiéis. É verdade. Vamos permanecer fiéis. E é esse tipo de adoração que Deus pede de nós, sabe? Quando a gente, aquele tipo de adoração que quando a gente chora e Deus responde. Sim. Quando você ora e Deus não envia. Sabe, quando você tem um sonho, você está há anos orando por aquele sonho e nada acontece, o que você faz quando nada acontece? Deus está de olho em nós, né? Muitos vão murmurar, muitos vão blasfemar, sair da igreja, abandonar o Senhor, né? É verdade, pastora. Eu conheço muitas pessoas que são amarguradas com Deus, porque não foram ouvidas pelo Senhor. Conheço muitas pessoas que apostataram da fé, porque não entenderam o que é o Evangelho. Deus não é uma prateleira de supermercado. Jesus não é uma prateleira de supermercado, vinde a mim e pegai o que você precisar. Meu Deus. Não é. É Não é? verdade. Então, o melhor Ele já nos deu. Muitas vezes, pastora, Sim. as coisas que nós pedimos a Deus, tá? Elas não vão acontecer porque nós estamos no processo. Tá? Não é pecado, não é inveja, não é macumba, não é Satanás. Muitas vezes Deus está simplesmente trabalhando em nós. Pastor, interessante que hoje pela manhã eu recebi uma ligação de uma irmã, talvez ela vai assistir. E ela disse assim, pastora, eu vou desistir, eu vou parar. Porque eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu tenho sido fiel e parece que nada acontece. Sabe, eu disse para ela, continue perseverando, porque a palavra do Senhor diz que por muitas vezes o Senhor não nos entregou ainda, porque o Senhor conhece o nosso coração. Exatamente. Porque a gente quer tanto, 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 que a gente começa a pedir, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Aí você jejua, você ora, você busca e o Senhor não entrega, porque está preparando algo em nós. Porque talvez se entregasse para ela, que eu sei que você vai assistir, ela saía da presença. Exato. E não teria estrutura para manter o que ela recebeu. É isso A Bíblia aí. diz que Deus não coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Vai expandir, vai estourar, ou seja, não tem capacidade para suportar aquela unção, Meu Deus. aquela estrutura, tá? Sim. A gente precisa diferenciar o que é punição de prova.
né? Punição é colheita. Você pecou, você vai colher. É verdade. Tá? Punição, né? Alguns dizem pode ser disciplina do Senhor por aquilo que você fez e não deveria ter feito. Prova, não. Prova não é algo que você está colhendo por algo errado que você fez. Prova é Deus te colocando numa determinada situação difícil porque Ele tem um propósito, né? Sim. Um exemplo, suponhamos que nós estejamos na 4ª série, tá? Aí quando nós fazemos uma prova, quando a gente tira a bomba na Sim. 4ª série, o que a gente vai ter que fazer? A 4ª série tudo de novo. É verdade. Né? Tudo de novo. top. E Deus também nos coloca na prova. E nós não somos aprovados por Deus pela bondade de Deus. Nós somos aprovados por Deus pela justiça de Deus. Deus ele não vai virar para a pastora Júlia e falar assim, ai, coitado da minha serva, ela não tem capacidade, estrutura para suportar essa dor, vou passar ela para a 5ª série. Deus não faz isso. Né? Porque Deus não é responsável de me passar para a 5ª série sem que eu tenha a capacidade para enfrentar a 5ª série. Então, Ele vai colocar em mim, no processo da 4ª série, aqui uma analogia, né? bem simples para a gente entender, é no processo da 4ª série que o Senhor vai estar me capacitando para eu saber o que eu tenho que fazer quando Ele me trocar de fase. Porque toda provação visa Deus te trocar de margem. Visa Deus te trocar de estação. Glória Deus mudar o seu ciclo. Olha Daniel. Olha José. Daniel, depois da cova dos leões, foi outro. É verdade. José, depois da prisão, promovido. Davi, né? Depois do gigante, a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu já falei aqui. Depois da fornalha, promovidos. Tá? Então, todas as vezes que Deus nos coloca numa provação, Ele está trabalhando a nossa estrutura. Antes eu pensava assim, pastora Lidiane, Deus já me levou para a olaria, Ele já fez um vaso novo, agora eu sou um vaso pronto. Mentira. É verdade. Não vai acontecer isso, porque cada estação exige um vaso novo. Meu Deus. Então, quando Deus quer te trocar, Ele vai... Porque esse vaso aqui, por exemplo, esse copo comporta essa água. Só que para a próxima estação, ele precisa de um vaso mais resistente, talvez maior, com outro formato. Aí ele pega, você joga no chão e vamos lá para a olaria, minha filha. Eu preciso de um vaso novo. Então, nós estamos na nossa caminhada com Deus sempre, né, assim, de acordo com o propósito e com a estação de Deus, indo para a olaria. E quando Ele nos leva para a pastora, Deus faz a gente orar? Faz. Tá? E quando Ele faz a gente orar, Ele não dá nem um lenço. É difícil, é dor. Prova é para crente de verdade. É para aquele que tem raiz em Deus, porque senão ele apostata da fé, ele fica doido. Ele fala, não, Deus não é pai, Deus não é bom. Não é que se fosse bom ele me ajudava. Só que Deus, muitas vezes, Ele não trabalha com bondade. Né? Deus faz o que precisa ser feito. Lá no Getsemane, ele não queria liberar Jesus do Calvário, da cruz? Lógico que queria, Ele é pai, Ele é bom, né? Mas Deus, a bondade de Deus não é a nossa bondade. A justiça de Deus não é a nossa justiça, né? Deus não é da terra. Deus não é da terra. E uma das nossas maiores dificuldades, problemas, é a gente querer entender o processo. Querer entender o que Deus está fazendo. Deus não... Ele muitas vezes não vai dar satisfação para nós. Deus não dá moral para qualquer um. Eu gosto de falar isso. Deus não dá moral para qualquer um. E quando você está na prova, Deus fala pouco. É silêncio. Poucas pessoas Ele vai usar para falar conosco, né? Verdade. É um tempo ali de secreto. Pastora, eu vou dizer algo para a senhora. Os 3 meses anteriores, eu digo sempre que eu tenho a oportunidade lá na igreja, eu sempre falo isso. Desde quando nós assumimos o ministério, eu tenho algo que eu carrego comigo. Falo assim, Senhor, quando eu não estiver mais na tua direção, me tira, mas que eu não fique Aleluia. De falsidade, principalmente na tua casa. Enganada. Né? Enganada. Espírito de engano. Porque nós achamos que enganamos a Deus. E não enganamos. Não enganamos. Então, quando nós falamos isso, nós reconhecemos. E sabe o que eu acho que hoje, talvez é você, mulher, que está nos assistindo, Aleluia. Né? Que por muitas vezes nós nos conformamos com o cenário que nós estamos vivendo. Né? Senhor, é normal eu passar isso, é normal eu passar aquilo, mas eu não me posiciono, né, para mudar.
né? Porque, como disse aqui, o Senhor quer trabalhar em mim e em você. O Senhor, em cada estação, como a pastora disse, Ele quer fazer um vaso novo. Mas para o Senhor fazer esse vaso novo, nós precisamos deixar. Exatamente. Então, quando o Senhor começa a trabalhar em nós, que vai machucar, nós damos um jeito brasileiro. Exatamente. E esse jeito atrapalha Deus de fazer o que precisa ser feito. Porque daí nós vamos passar anos e anos e Deus não vai cumprir a promessa. Por quê? Porque nós não deixamos ser moldados. Exatamente. Então, inclusive, tem muitas mulheres que falam, mas a minha vida toda foi prova. De repente, sua vida toda foi prova porque você quis ser provado. Não, esse não era o propósito de Deus. Sim. A gente vê ali Israel passando 40 anos no deserto. Esse não era o propósito de Deus. Mas quando você não reage da forma correta, a aprovação, você vai ficar mais tempo na quarta série. Você vai repetir, porque Deus não tem intenção de que você repita. Mas enquanto você não entende o que Deus precisa formar em você, na sua estrutura, existem estruturas para cada fase da nossa vida com Deus. Vão existir fases que vão exigir de nós mais maturidade, mais perseverança, mais resistência, Existe situações que Deus só vai nos levar quando nós estivermos preparadas para entender. Só que muito tempo a gente perde, pastora, querendo entender o que Deus está fazendo. Quando a gente busca entender, você vê Jó, abri um parênteses aqui para Jó, A Bíblia diz que Jó perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu família. As 3 áreas mais importantes da vida do ser humano. Aí eu fico pensando, como que uma pessoa que era milionária e ficou pobre. Do dia para a noite não peca? Perdeu 10 filhos num dia só, não pecou. Entendeu? Ficou doente com tumores malignos do alto da cabeça, planta dos pés. Ele se consolava com caco. Diz a palavra de Deus que ele se consolava com caco. E não peca. Mas os capítulos vão passando. Os capítulos vão passando, chega uma hora que Jó vira para Deus e fala assim, Senhor, agora eu quero uma audiência com o Senhor, entendendo? Eu quero chegar diante do Senhor, eu quero me justificar, e o Senhor pode fazer pergunta para mim, porque eu vou responder tudo, eu estou preparado para responder tudo, Aí eu fico pensando, Deus fala, não, filho, pede audiência não, vai pro culto, Vai adorar, vai perseverar na minha presença, mas já fala, não, Senhor, eu quero uma audiência com o Senhor, eu quero fazer pergunta. Aí lá no capítulo 38, no versículo 3, Deus vira para Jó e fala, tudo bem, cinge os teus lombos como homem e venha, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Primeira pergunta de Deus, onde é que tu estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Aí Jó responde, não sei. Aí Deus fala, 0, Zero. Onde é que você estava quando eu separei a luz da escuridão? Não. Aí Jó, não sei, 0 também. A Bíblia passa do 38 ao 41, fazendo pergunta para Jó, e Jó 0 em todas. Por quê? Jó queria entender o processo. Quando a gente quer entender o processo, a gente não passa na prova. Tá? A gente não passa na prova. O que nós temos que fazer? Aceita. Aceita. Aceite o que Deus está fazendo. Como? Adorando, orando, glória como Ana fazia. Tá? Não amargurando, não atribuindo falta nenhuma a Deus. Que eu já passei por essa fase também. Eu já passei por essa fase. Como Ana, eu não podia engravidar. Eu não podia engravidar. Então, eu fiquei naquela prova, sabe? Quando eu descobri, eu tinha vários policistas, eu não podia engravidar. E eu queria muito ser mãe. Meu maior desejo era ser mãe. Eu já tinha meus 31 anos, eu ainda não era mãe. Eu casada, e a gente fazia todo aquele, ia no meu médico era o doutor Humberto Bazac, sabe, ele fazia tratamento, e depois tem todos os esquemas, tudo, e eu fiz tudo e nada. Foi o período, inclusive, que eu tive meu primeiro contato com a depressão. Eu fiquei 5 anos em depressão, tentando engravidar e não conseguia. 5 anos em depressão. Eu tomava 10 comprimidos por dia, e a minha vida com Deus era ali dentro do banheiro, no quarto escuro, e eu ficava ali, sabe, no chão, com a boca no pó, e eu brigava muito com Deus naquele tempo. Eu brigava muito com Deus. Eu falava, Senhor, o Senhor não é bom. Se o Senhor fosse bom, ou o Senhor me matava, ou o Senhor me dava um filho. Meu Deus. Porque se eu estivesse no seu lugar, olhando a minha filha do jeito que está, eu faria. Só que Deus, gente, Deus, olha, Deus, o que eu falo, Deus não é dessa terra. Deus, o nosso relógio é o Cronos, o dele é o Kairos, para começar por aí. A linguagem de Deus é outra, é outra. E eu digo que Deus me fez nesse processo todo aí de depressão, Depois
Eu orava como Ana orava. Por isso que eu falo que eu me identifico muito com a história de Ana, né? Um dia eu Sim. coloquei a minha boca no pó e eu fiz a oração que Ana fez. Já tinha se passado 10 anos eu orando para ter um filho. 10 anos eu orando. E Deus tinha me dado uma promessa, pastora. Né? Um dia Deus usou uma pessoa para falar assim: você será alegre mãe de filhos. Glória a Né? Deus. Depois de 10 anos eu orando, Deus falou comigo: abriria eu a madre e não faria nascer? Meu Deus. Né? E aí eu orando, sabe? Eu orava assim, ficava aquela poça de lágrima com baba ali. Deus, pedindo a Deus para mim. Aí eu fiz a mesma oração de Ana. Falei assim: se o Senhor me der, eu vou consagrar ele a ti desde o ventre da minha mãe. Glória a Né? Deus. Aí passou-se um tempo, teve um tempo, uma época, eu comecei a sentir um negócio. Falei: ai, Jesus, acho que eu tô com verme, né? Eu tô com alguma coisa, algum problema. Eu comecei a sentir um enjoo e tal. Aí eu falei: meu bem, nós precisamos ir ao médico, que eu não tô bem. Fui eu, doutor Humberto Bazac, né? Doutor, me dá um remédio aí, porque eu acho que eu tô com verme. Ele falou: não pode dar nenhum remédio, que, né? Eu preciso primeiro fazer o teste de gravidez. Eu falei: o senhor sabe que eu não engravido. Né? O senhor sabe que eu não engravido. Mas me dá esse exame aí, fui lá e fiz. Já fui correndo para o laboratório exame, fiz o meu teste de gravidez e fiquei ali esperando, uns 40 minutos esperando. E quando eu peguei o resultado, né, meu marido na época, ele estava dentro do carro esperando e eu ali aguardando. Quando eu peguei aquele resultado e eu olhei positivo, ali mesmo eu sentei na escadaria do laboratório e comecei a chorar, 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 chorar. Meu marido veio atrás de mim para saber porque que eu estava demorando. Eu só mostrei para ele, ele deu, né? Glória a Deus. E ali eu vi o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Mas tem um tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Glória a Deus. Nós podemos abreviar esse tempo? Podemos. Nós podemos postergar esse tempo? Podemos também. De acordo com o quê? Com a nossa postura na prova. A nossa postura nesse deserto. E então veio Luiz Antônio. Antes dele eu nunca engravidei, depois dele nunca mais eu engravidei. Né? E quando Deus falava comigo, abriria a madre e não faria nascer e fecharia a madre. E teve uma vez que Deus falou comigo: você vai ser mãe de nações. E a partir de então, o que Deus me dá de adolescentes e jovens para cuidar, eu tenho muitos que me chamam de mãe. Muitos, né? E ali o Senhor tem me dado a graça e o privilégio de pastorear alguns, de cuidar de alguns, sabe? Deus, e veio Luiz Antônio, que é um adorador. Aleluia. Ele é extraordinário. Pensa no menino especial, abençoado. Hoje Luiz Antônio tem 21 anos. Né? Uma bênção, toca vários instrumentos, canta, que Glória é a coisa a Deus. mais linda. E tá ali o meu, né, testemunho vivo, um dos testemunhos vivos, né? E o que eu fiz durante esse tempo? Chegou uma época, pastora, que eu tive que entender, né? Eu tive que entender o processo. Sim. O processo do Senhor, eu tive que entender. Eu tive que aceitar o que Deus estava fazendo. Né? Então, eu como Ana, tinha um sonho, mas não acontecia. Orava, jejuava, insistia, continuava fiel, mas não acontecia. Não acontecia por quê? Porque Deus tem um tempo. É verdade. Para todas as coisas. Eu talvez ainda não estivesse preparada. Algumas coisas Deus ainda queria que eu fizesse para Ele, e de repente com filhos não poderia fazer. Né? Então, o que nós fazemos quando as coisas não dão certo? Né? A gente pode questionar o Senhor. Deus não nos fez robôs. Né? Deus se agrada quando a gente vai ter com Ele e desabafa com Ele, porque muitas pessoas não vão aguentar nosso desabafo, que às vezes esse desabafo vem carregado de frustração, ele vem carregado de amargura, mas é melhor desabafar com Ele do que com outras pessoas que não vão entender. Verdade. Pastora, a senhora disse algo bem interessante que talvez sirva para essa mulher nesta tarde. Sim. Você disse que você mudou a oração. Mudou a oração, né? Porque chegou um período da tua caminhada que você falou que murmurava, questionava, colocava Deus na parede, né? E eu sempre digo que todas as vezes que quando nós não aceitamos um deserto ou um momento difícil que nós estamos passando, é como se nós estivéssemos atrasando a nossa promessa, né? Mas quando você entendeu que verdadeiramente aquele era o momento de mudar a oração, o milagre chegou. Exatamente. E talvez seja isso que essa mulher nesta tarde precisa entender, que talvez esse cenário que ela está vivendo, esse cenário que ela está passando, sabe? Esse cenário que ela está
talvez ela esteja vivendo esse momento de depressão, esse momento de Senhor, eu quero e nada acontece, Senhor, usa profeta para falar comigo, Senhor, eu preciso de um abraço, eu preciso de um telefone, porque nós somos assim, nós queremos que Deus fala de alguma forma e Deus se cala, porque está trabalhando em nós. Exatamente. E nós não aceitamos. Exatamente, esse aceitar, né? Não é fácil se aceitar, porque na primeira fase desse trabalhar de Deus, a gente ainda está muito em si mesmado. Eu digo assim, quando você abre mão, quando você solta a corda, Deus se sente confortável para te abençoar. Isso Porque mesmo. muitas vezes a gente insiste tanto com Deus que aquilo que a gente pede, o objeto do nosso sonho, Sim. ele se torna uma idolatria. Sabe? E Deus quer saber se você está disposta ou disposto, acredito que tem homens também nos Sim. assistindo, né? Disposto a abrir mão do seu sonho em prol dele. Abrir mão do seu, né? Porque muitas vezes se torna idolatria, sim. Olha lá, na vida de Abraão. Sim. Deus teve que provar a Abraão, peraí, eu te dei o sonho. Vamos ver se esse sonho você coloca no meu lugar. Meu Deus. Me dá o Isaac. Me dá Isaac. Né? Então, o nosso sonho é um Isaac. É verdade. Né? Aquilo que a gente muito quer do Senhor é um Isaac. Mas você pode ter certeza que Deus, antes de te dar alguma coisa, Ele quer saber se essa coisa não vai ser colocada no lugar dele. Então, eu tenho filho, mas o filho não me tem. Eu tenho carro, mas o carro não me tem. Eu tenho ministério, mas o ministério não me tem. Tenho casa, mas a casa não me tem. Tenho profissão não me tem. Quem que me tem? Deus. Né? Deus, a gente nada pode concorrer com o Senhor. É verdade. Né? E, pastora, que momento, né? Glorioso, sabe? Eu vejo o rostinho das meninas do João ali. Meu Deus, está impactada com tudo aquilo, né? Glória que a o Senhor Deus. está nos entregando esta tarde, né? E você também, né, mulher? Eu tenho certeza que Deus tem falado contigo nesta tarde, assim como tem falado comigo. Sabe, a pastora Júlia, eu disse para ela, falou, olha, pastora, eu não lembro. Eu falei, lembra? Ela já ministrou na igreja, né? Aleluia. Olha, gente, eu não me esqueço de data, de nada. Pode ter certeza que eu vou lembrar. Então, a pastora Pesquisa lá. Júlia, isso aí, a pastora Júlia, tenho certeza que ela vai ser levantada e tem sido levantada como boca de Deus para uma Aleluia. nação. Né? E continue, pastora, sabe? Esse momento aqui que nós estamos aqui em mesa, sabe? Eu já aprendi tanta coisa, Glória a Deus. sabe? E eu sempre digo que todas as pessoas que o Senhor traz aqui, Ele traz com um propósito. Aleluia. E eu tenho certeza que esse momento aqui é glorioso, não só para nós que estamos aqui, né? Mas para essa mulher que está nos assistindo. Saiba que você carrega algo sobrenatural. Aleluia. Glórias a Deus. E por muitas vezes, como você disse, a área que nós mais sofremos, eu creio que é a área onde o Senhor quer nos levantar para ajudar outras pessoas. Vai chegar muitas mulheres, talvez, né, com depressão, angustiada, aflita, né? Eu tenho certeza que a senhora vai estar preparada para levantar essas mulheres nesse momento difícil. Então, sabe, eu louvo a Deus Aleluia. nesta tarde pela tua vida, né? Aleluia. No momento que ela disse assim, pastor, eu estou a caminho, eu disse, meu Deus, sabe, chapada, sabe? Então, Eu tô assim, acostumada. não, sim, mas é algo assim que a gente fala assim, Senhor, é Deus, é É. Deus. Então, esse momento para nós é glorioso. E para essa mulher que vai assistir também é glorioso. Você carrega uma presença, sabe? Você carrega uma humildade, né? Você carrega a palavra de Deus. Glória a Em todo Deus. momento que ela estava aqui, ela, sabe, em colocações. Então, assim, nesse momento, eu quero externar minha gratidão pela tua Glória vida. a Deus. Que o Senhor continue te usando, mulher de Deus, sabe? Glória a Como Deus. boca de Deus. E eu tenho certeza que o que o Senhor tem reservado a você é muito maior do que você tem pedido a Ele. Glória ao Senhor Jesus. Deus abençoe, obrigado por esse momento maravilhoso. Eu já quero que você deixe uma palavra, né, para essa mulher que está nos assistindo, né? Um abraço, né? Porque eu tenho certeza que nessa tarde ela vai ser edificada, né, por esse testemunho, Aleluia. por essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de tudo, eu preciso dizer que além do Luiz Antônio, eu tenho a Tamara e eu tenho a Stephanie, né? E não posso deixar de mencioná-las aqui, que são minhas filhas amadas do coração. Uma outra hora eu explico, né? Então, hoje eu tenho 3 filhos, né, meus dentro da minha casa, que são a minha alegria, o meu consolo.
né? E eu quero deixar para você o seguinte conselho. Eu acredito que no auge dos meus 52 anos eu já posso dar um conselho, né? Não espera dar certo para adorar. Não espera tudo acontecer para adorar, né? Ana, mesmo sem engravidar, ainda estava na igreja. Não deixa nenhuma penina te tirar da posição. Não deixa nenhuma penina te tirar da igreja. Adore sem marido, adore com marido, adore com filho, adore sem filho, adore com porta fechada, adore com porta aberta. Adore ao Senhor. Porque Deus vai ver que você está correspondendo dentro desse processo, correspondendo com adoração, com o coração ensinável. E se existe algo que Deus ama, é um coração ensinável, é um coração que concorda com Deus, é um coração que vira e fala: Senhor, eis-me aqui, faça de mim aquilo que o Senhor quer fazer, né? Vivi inúmeros outros processos da minha vida, pastor, aqui. Não temos tempo aqui para contar, né? E estou passando por um processo também bastante pesado, bastante puxado, que eu acredito que edificaria também a vida de muitas pessoas, quem sabe numa outra oportunidade. Mas o que eu quero deixar para você vai chegar uma hora que você vai sair do capítulo 1 de Ana, tá? E você vai para o capítulo 2, aonde Ana vira e fala: o Senhor me deu motivo de alegria, o Senhor me deu motivo de riso. Tá? Então permaneça, persevere, sabe, orando, jejuando, buscando o Senhor, não deixe de ir na igreja, não deixe de ler a palavra, não saia da posição, porque a sua vitória está chegando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastora. Deus abençoe a tua vida em nome Amém. de Jesus. Então, mulher de Deus, o recado foi dado. Permaneça. Não Aleluia. deixe que penina tire o teu foco, né? Só continue orando, continue buscando, continue perseverando. Você vai receber a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a você, mulher que está nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. E eu creio, aleluias, que o Senhor vai falar contigo. Compartilha esse podcast, convida a tua amiga, a tua vizinha, né? Vai estar lá no YouTube também. Vai lá, assiste. Eu tenho certeza que você vai ser edificada através desse testemunho, através da pastora Júlia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês. Continue conosco. E que Deus seja o nosso guia, em nome do Senhor Jesus. Até o Amém. próximo episódio, em nome de Jesus. Glória a Deus.